Oi, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui. Eu sou a Carol e esse é o meu podcast Tenestante. No episódio de hoje eu vou falar sobre o livro Tempestade de Ônix, o terceiro livro da série Empyreano, da Rebecca Yarros. Podem ficar tranquilos que não vai ter nenhum spoiler, eu vou me segurar aqui bastante para dar minha opinião sem deixar escapar nada. Assim como eu fiz com os dois primeiros livros da série que eu falei aqui, o Quarta Asa e Chama de Ferro. Então eu vou dar minha opinião aqui sem explanar muito, porque eu ainda estou assimilando tudo que eu li. Eu acabei de ler o livro ontem. Estou gravando este episódio em uma quarta-feira e eu acabei o livro, não tem nem 24 horas ainda, então tá tudo ainda muito fresco na minha memória. Eu ainda tô, assim, com a mente turbilhando de sentimentos, de teorias e ansiosa já para o próximo livro, que infelizmente não tem data prevista para lançamento, então me deixa mais ansiosa ainda. E, e eu não sei o que vem por aí. É muito legal e ao mesmo tempo meio que angustiante ter que acompanhar, né, tudo isso em tempo real, porque eu nunca acompanhei o lançamento de uma série em tempo real, como está acontecendo agora com Quarta Asa, porque a maioria das séries que eu sou fã, quando eu comecei a entrar nesse mundo da leitura, todas as sagas já estavam completas, né? Então, agora para mim isso é uma novidade imensa. Eu tava acompanhando tudo, lançamentos da autora, ela dando entrevistas, os fãs fazendo perguntas para ela, querendo pistas sobre o que vai ter no próximo livro e ela não querendo soltar nada. Inclusive, vi uma entrevista recente dela que foi um encontro com fãs e perguntaram para ela sobre o quarto livro e ela soltou uma piadinha dando a entender que a gente não ia ver o quarto livro tão cedo porque ela precisa de férias, mas eu acho que isso foi uma brincadeira dela. E é muito legal acompanhar a Rebecca Yarros hum, ao longo de quando ela vai escrevendo o livro, porque, por exemplo, no Instagram dela, ela sempre solta músicas que estão se referindo ao momento ali em que ela está escrevendo. E eu tô amando acompanhar tudo isso. Outra série também que eu tenho acompanhado o lançamento meio que assim em tempo real, mas ainda não li, só li o primeiro livro, é Assistente do Vilão. Eu ainda vou falar sobre ele aqui, e o terceiro livro dele ainda está previsto lá para agosto, então vai dar tempo de trazer os dois primeiros livros aqui para comentar com vocês. Mas agora vamos para Tempestade de Ônix. Tempestade de Ônix é aquele tipo de livro que te faz ficar pensando por horas e horas e horas depois que você acaba de ler. Eu acho que já posso dizer que ele é um dos meus favoritos da saga. Eu sei que ainda faltam dois para serem lançados, mas sem dúvidas ele é um dos meus favoritos e vou falar minha nota aqui no final. E ele foi um livro assim que me prendeu da primeira página até a última. É uma das minhas fantasias favoritas, sem dúvidas, Quarta Asa se tornou. E esse terceiro livro, ao contrário do que foi o segundo, ele tem muita, muita informação, mas não se tornou um livro arrastado. Eu acho que também o que deixou a desejar um pouco no segundo livro foi aquela ansiedade que a gente, como fã, fica quando tem um segundo lançamento e fica já querendo as respostas naquele livro, segundo que a gente sabe que não vai encontrar as respostas ali. E Tempestade de Ônix entregou muitas respostas que faltavam no segundo livro. Esse terceiro livro, ele, claro, deixou ainda muitas coisas em abertas que talvez sejam respondidas ou no quarto livro ou no quinto, né, para finalizar a série.
Mas quando acabou, eu fiquei assim: "Tá, como assim acabou? Eu quero respostas, eu quero saber o que aconteceu, eu preciso das respostas para ontem". E eu sei que essa curiosidade vai perdurar aí, talvez por um ano, não sei se a autora realmente decidir lançar um livro por ano, esperamos que em 2006 tenha já o quarto livro da saga. Mas assim, minha mente tá turbilhando de teorias, de foi um livro que despertou muitas emoções, como acontece desde o primeiro livro, isso foi uma coisa que eu até esqueci de comentar nos 2 primeiros episódios, que ele é um livro que te faz rir, que te faz chorar. Você grita, comemora, tem vários tipos de surtos diferentes ao longo dos capítulos, mas cada momento da leitura vale a pena, e nesse terceiro foi mais ainda. Esse terceiro livro foi incrível. Eu amo quando simplesmente a autora resolve fazer assim: eu vou explorar cada pedacinho desse universo e vai ser aqui, dentro da saga, não vou colocar capítulos extras sobre isso. Eu amo quando os autores fazem isso, que eles têm todo um universo ali nas mãos deles e entregam já ali em um dos livros, sabe? Para você saber conhecer vários lugares diferentes e realmente tem muito isso de explorar outros lugares, novos personagens. Eu me apaixonei por cada detalhe nesse livro, de tudo que a autora tá explorando ao longo dele. Os personagens, é aquela mesma história, gente. Não adianta falar que não se apegue aos personagens, porque de uma forma ou outra você vai se apegar, ainda mais que tem um dos amigos da protagonista, um dos amigos da Violet, que ele é muito engraçado, ele é muito divertido, e ele teve um destaque muito grande nesse terceiro livro, o que me deixa um pouquinho preocupada, mas eu espero que nada aconteça com ele nos próximos livros, porque sempre assim, quando o personagem secundário tá tendo muito destaque, a gente já fica com aquele pé atrás, pensando: será que vai de arrasta? Será que não vai?". Mas espero que isso não seja o caso dele. Então foi um livro, assim, que teve várias piadinhas no momento certo, que realmente te arranca gargalhadas. Eh, Tem aqueles momentos emocionantes, tem momentos tensos, mas eu amei cada detalhe, cada minuto nesse livro. Zayden e Violet cada vez mais apaixonantes. O Zayden é meu crush literário número um no momento. Todos os outros ficaram para trás, infelizmente, no momento em que eu conheci esse homem lá em Porta Asa. Eu esqueci completamente todos os meus crushes literários, porque assim, ele tem uma coisa que eu não sei explicar. Mas ele é o maioral. E a Violet também é um mulherão, ela é incrível, muito poderosa. E ela está se mostrando cada vez mais poderosa nesse livro. Lembro que numa entrevista, a Rebecca Yarros foi perguntada sobre qual música da Taylor Swift definiria a Violet. E ela respondeu que seria Who's Afraid? A Little Old Me, da desse novo álbum da Taylor, né, no mais recente, e é totalmente a vibe dela, porque eu, eu até falei nos outros episódios que todo mundo vê ela como uma pessoa frágil, indefesa, incapaz de fazer as coisas, porque ela tem um problema de saúde, né, um problema nos ossos, que qualquer movimento que ela faça muito brusco, ela pode correr o risco de quebrar, de deslocar um osso no corpo dela. E aí todo mundo usa isso, claro, como um ponto muito fraco nela, que de certa forma é, mas ela mostra que, infelizmente, ela está acostumada com a dor e ela enfrenta tudo que tiver para enfrentar, e principalmente para defender o, o namorado dela. É, e o Zayde faz o mesmo por ela. E os amigos dela também estão ali lutando junto com ela, fazendo
o possível para que ela alcance os objetivos que ela quer. E eu comentei, comentando sobre as piadas, eu preciso falar sobre a tradução dos livros. Eu acho muito legal isso da liberdade que tem na dublagem brasileira, por exemplo, em filmes, em séries. E a mesma coisa parece que acontece nos livros, que os tradutores têm essa liberdade de jogar jargões brasileiros, umas, umas palavras bem português BR mesmo, sabe? Que deixa tudo, as cenas que são engraçados, os momentos que são engraçados nos livros, mais engraçados ainda por conta da tradução. E isso acontece desde o primeiro livro até esse de agora. Então, boa parte também das gargalhadas que eu tirei foi por conta da tradução. Então, assim, a pessoa que traduziu está completamente de parabéns. É uma área que eu sou completamente fascinada, a área da tradução. Então, tudo deixa tudo muito espetacular. Já li outros livros também que a tradução foi o que deixou, sabe, aquele toque mais especial ainda na leitura. E os livros da Rebecca continuam nesse mesma vibe, sabe? Não é uma leitura cansativa, tudo flui muito bem. Ela sabe a hora de revelar as coisas, de quando não revelar. E eu senti que esse livro, em específico, foi, apesar de ter esses momentos descontraídos, foi um livro muito tenso, foi um livro mais sombrio, porque tem uma guerra ali, né, uma guerra gigantesca que envolve dragões, envolve os grifos e outras criaturas ali, que eu não vou me aprofundar muito para quem não leu o primeiro livro e não recebeu um spoiler gigantesco. Mas se você já leu o primeiro e o segundo livro, com certeza vai entender. O desenvolvimento dos personagens também é algo muito a destacar. Por exemplo, o amigo da Violet, que teve destaque nesse livro, ele teve um desenvolvimento daqueles que, sabe, você aplaude. E não só ele, mas os outros amigos do Esquadrão da Violet. E eu não canso de dizer o quanto eu amo acompanhar esse desenvolvimento, porque é muito importante ter esses momentos, principalmente em um livro que parece mais sombrio, né, em que os personagens têm que lutar, têm que deixar a humanidade deles de lado, porque eles são treinados realmente para serem armas, não estão ali só para bancar os heróis, todos eles têm lados sombrios e lados de luz. E aos poucos ali, muita coisa tá acontecendo. Esse livro tem muita, muita informação mesmo, mas não é uma coisa cansativa, é uma leitura que te prende mesmo. E acredito que da onde terminou o terceiro livro, se ela der continuação ali desse mesmo ponto no quarto, com certeza vai vir mais coisas por aí, porque tem muitos segredos que foram revelados. Ficou muita coisa em aberta que necessita urgentemente de respostas. E isso que dá mais angústia ainda no leitor, porque você fica montando teorias e pensando: será que foi isso mesmo? Será que foi fulano? O que que aconteceu aqui? O que que vai acontecer no próximo? Ficam 1 milhão de perguntas na sua cabeça e eu tenho acompanhado as teorias que os fãs estão postando em redes sociais e tudo faz muito sentido, mas a gente não sabe bem como a mente da Rebeca vai trabalhar. Eu espero que eu não entre numa ressaca literária, porque eu não consigo pensar em mais nada que não seja Tempestade de Ônix e o quarto livro, que não tem nem mesmo previsão. E eu tô, assim, o dia inteiro pensando nele, pensando no que eu ia contar aqui no podcast sem revelar muito. E eu tô empolgada demais com tudo que eu li. Já tô querendo reler o primeiro livro de novo para já matar essa saudade que ficou, essa sensação
vazio, né? Digamos que fica depois que a gente termina uma fantasia tão empolgante. Eu, eu nem sei explicar direito a sensação, mas foi assim, realmente um turbilhão de emoções, de coisas ao mesmo tempo enquanto eu lia. E essas 700 páginas que eu li, porque eu li a versão e-book, então tem mais ou menos isso, tem umas 700 páginas, e foi cada momentinho ali valeu a pena. Eu fiquei até enrolando para acabar, eu não queria que acabasse, porque como ainda não tem um próximo para ler, fica aquela ansiedade toda para ler o próximo. E a nota que eu dei para esse livro, eu ainda nem. Eu só cheguei a dar nota, não fiz nem resenha lá no Scoob. Eu costumo dar nota e fazer uma resenha um pouco menor do que quando eu falo aqui no podcast, né? E eu dei 5 estrelas para o livro, porque eu gostei do livro, eu amei cada detalhe que estava ali, então não tinha por que eu dar menos do que 5. E eu acho que eu releria ele de novo hoje mesmo, porque teve coisas ali que eu só reparei depois que eu vi teorias de fãs, eu voltei na página. Então é uma leitura que realmente vale a pena. Se você acabou de ler Chama de Ferro e tá ouvindo esse episódio e quer saber se vai valer a pena, se realmente o livro foi muito bom, eu te digo que, na minha opinião, foi muito bom. Então vale a pena continuar sim essa série, porque ela ainda tem muito a entregar. Eu quero chamar mais uma vez a atenção sobre a questão dos preços do livro. Como eu comentei já lá no primeiro episódio, os livros chegaram aqui em um preço muito caro. E Tempestade de Ônix não foi diferente. O primeiro livro chegou aqui, acho que eu falei que tinha chegado aqui por volta de uns R$ 80 a capa comum e 150 capa dura. Esse livro mais recente chegou nas lojas por R$ 100 a capa comum e 180 a capa dura. E como eu falei lá atrás, eu super entendo que dá trabalho, dá muito trabalho, com certeza, fazer todos esses livros para chegar nos fãs, principalmente aqueles que compraram na pré-venda. Mas precisa ser um preço mais acessível, porque tem muita gente que fica interessada em ler a série, mas desanima por conta dos preços. É uma série muito interessante, é muito boa essa fantasia, mas tem que colocar preços mais acessíveis para atrair novos leitores, porque a pessoa olha aquele preço ali e pensa, será que vai valer a pena? Vamos dar uma pensada aí, a editora, porque por mais que seja trabalhoso, eu sei que dá para fazer livros de qualidade com um preço mais acessível. Eu só queria tocar nesse assunto porque o preço para mim foi um tanto quanto chocante. E a versão e-book também não estava muito barata. Mas é isso, gente. Essa foi a resenha. Que vocês com certeza perceberam que eu me segurei muito para não dar aqui spoilers, para não estragar a experiência de ninguém, porque é um livro que tem muito detalhe, tem muita coisa ali, tem coisas que eu acho que já até esqueci que aconteceu com tantas informações, mas vale a pena cada minuto ali que você tirar para ler. E acho que se tornou, sem dúvidas, um dos meus livros favoritos já do ano de 2025. Essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu volto na semana que vem com mais um episódio. Tchau!